Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje, um dia muito especial, o Dia das Mulheres, em que nós comemoramos essa data, tão especial, que eu quero desejar a todas vocês um feliz Dia da Mulher, que Deus abençoe grandiosamente as suas vidas. Vocês são mulheres que inspiram, mulheres que são guerreiras, vitoriosas, que têm histórias lindas de superação, vencem os seus medos, seus traumas, buscam pelos seus objetivos. Algumas são mãe e pai ao mesmo tempo, E que Deus derrame sobre as suas vidas a unção de sabedoria, que você seja a mulher virtuosa e sábia, como está escrito em Provérbios. Que Deus te abençoe grandiosamente. E eu quero ler com você hoje uma palavra que está em Lucas 1,38, que diz assim: Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui nós temos um exemplo, Maria escolheu servir. Quando ela disse sim para Deus, quando ela decidiu ser a mãe a que iria gerar, trazer ao mundo o Salvador, não foi uma tarefa fácil. Mas Deus, Ele sabe com quem Ele pode contar. A palavra diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e sabe os que confiam nele. Maria aqui foi um exemplo. Por quê? Naquela época, elas casavam-se muito novas, com 13, 14 anos, elas já eram compromissadas, Noivas. Maria era noiva de José, estava comprometida com ele. De repente, ela apareceu grávida. O anjo teve que ir lá falar com José. José também foi um homem forte, que deu apoio para ela naquele momento. Eles confiaram em Deus e cumpriram com o seu propósito. E ao longo de toda a Bíblia, nós somos impactados, com histórias de fé, de coragem de muitas mulheres que se destacaram, que deixaram legados às gerações, desde as mais humildes como Ruth, que em meio à dor de perder o seu marido foi fiel à sua sogra e que também passava pelo luto e decidiu fazer de Deus o seu Deus, Quando ela disse para Noemi: aonde a senhora for eu vou, o meu Deus, o seu Deus é o meu Deus. Quando ela fez a escolha certa, Deus abençoou aquela mulher, virou o cativeiro dela, abençoou ela. Depois, com um casamento, com um filho, Boaz, que dali veio a descendência, de Davi, e dali veio a descendência de Jesus. Foi da onde Jesus veio, dessa descendência. E nós vimos também que as mais nobres, como Esther, que sendo coroada rainha foi um grande exemplo de fidelidade ao Senhor. Ela buscou a Deus, se consagrou no momento difícil em que o povo judeu passava, mas ela se manteve fiel. E também temos Débora, que em meio a uma sociedade que tão comumente liderada por homens, exerceu influência como juiz ao defender o povo hebreu contra os cananeus. E Maria, que foi uma mulher que demonstrou coragem, uma fidelidade a Deus tão grande que se tornou fundamental para a história da humanidade. Ao aceitar a missão
de ser a mãe do nosso Salvador. Maria foi um exemplo de humildade que deve nos inspirar, pois mesmo sendo a mãe de Cristo, em nenhuma das passagens das Escrituras nós havemos fazer disso algo para se beneficiar ou se vangloriar. Pelo contrário, esteve ao lado dele até a morte de cruz. Nós nunca vimos relatos, né, de que Maria chegou em algum lugar dizendo: eu sou a mãe do Messias, eu sou a mãe de Jesus, Deus me escolheu. Não. Ela nos dá um exemplo de humildade, de serva, da mesma forma como Jesus veio para servir, não para ser servido. O maior exemplo foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos, onde Pedro disse: não, Senhor, os meus pés não. E ele disse: Pedro, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo, então lava tudo, Senhor, os pés, a cabeça. Então, olha o exemplo de Jesus. Por que Deus escolheu, né, a Maria? Podia ter sido a Joana, podia ter sido a Priscila, podia ter sido a Valentina, podia ter sido tantas outras, mas Deus conhece o coração e Deus viu nela esse coração puro, obediente, de serva, que decidiu enfrentar uma sociedade, enfrentar o preconceito, mas ela cumpriu o seu chamado, o seu propósito, e Deus honrou ela. Ela foi uma mulher que morreu santificada pela palavra. Ela foi aquela mulher que foi escolhida em uma geração aonde era muito preconceito, onde até mesmo as mulheres do vilarejo estendiam o dedo, né? Por isso que Jesus tem uma parte ali da palavra, quando Jesus diz que nós não devemos tirar o cisco do olho do nosso irmão sem olhar para o nosso e tirar a trave que está no nosso. Ninguém tem telhado todos têm telhado de vidro. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então nós não somos ninguém para julgar os outros, para estender o dedo, né? Nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para sermos juízes de ninguém, mas nós estamos aqui para vivermos a vontade do Senhor e fazer a sua vontade. Como Jesus disse: assim na terra como no céu seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece. E trazer à memória, né, a vida da Maria hoje, num dia tão importante, é fundamental para nos ensinar que para fazer a diferença não é necessário, né, ocupar altos cargos no governo ou liderar uma tropa em uma guerra. Todas as mulheres são fundamentais para o mundo, principalmente aquelas que estão longe dos holofotes, muitas vezes renunciando sonhos e projetos pessoais em favor do sagrado ministério da maternidade. Quantas mulheres, né, que quando você chega num lugar, por exemplo, numa recepção, numa cerimônia, tem a cerimonialista, tem a pessoa que vai, né, ministrar naquele local, mas e as pessoas que estão por trás? Quando organizam, né, um exemplo, um chá para as mulheres, tem a preletora, tem toda aquela programação, mas tem as pessoas que estão por trás dos bastidores, aqueles que organizaram, que arrumaram, que fizeram toda a preparação daquela comida gostosa, daqueles bolos, daquela torta, daquele chá, daquele café. E essas pessoas não aparecem. Mas elas não são menos valorizadas, porque Deus, Ele ama aquela pessoa que dá com alegria, aquela pessoa que tem um coração voluntário. Por que Davi, quando ele falava com Salomão, ele disse: serve
a Deus com um coração voluntário. O voluntário. Aquela pessoa que está sempre disposta a servir sem receber algo em troca. É aquela pessoa que faz como está na palavra, o que a mão direita dá, que a esquerda não saiba. Quantas pessoas fazem tanto por tantos, mas não aparecem, porque elas sabem que a recompensa vem do alto. Quantas pessoas trabalham por detrás de uma ONG, trabalham por trás, de uma entidade que ajuda pessoas, que ajudam órfãos, que ajudam pessoas necessitadas, mas elas não aparecem, porque não é essa a intenção. Porque quando as pessoas entendem o verdadeiro propósito, que a glória é dele, elas não estão preocupadas em aparecer. Elas estão preocupadas em servir, com um coração voluntário. Fazem tudo com amor. Aquela pessoa que limpa, aquela pessoa que cuida, que gosta de deixar aquele banheiro limpo, aquele banheiro cheiroso. É aquela pessoa que se preocupa com zelo em ver tudo arrumadinho, tudo no lugar. Essa pessoa nem sempre aparece, mas ela não é menos importante do que a que vai palestrar, ministrar. Porque se não fosse aquela ter limpado, a outra não teria montado, não teria organizado. Então tudo começa por etapas, passos. Um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros. As mulheres unidas são fortes e nós precisamos nos unir, nos valorizar, buscar a cura da alma, se libertar das raízes de amargura, dos traumas, do passado, se libertar e viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Ruth, ela fez a escolha. Ruth poderia ter voltado para sua casa, porque ela não teve filhos com o filho da Noemi, aonde a Noemi perdeu o esposo, a Orfa perdeu também o seu marido, aonde a Ruth perdeu o seu também, que eram, imagina a Noemi, perdeu o esposo e os 2 filhos. A outra nora decidiu voltar para sua casa e para os seus deuses. A outra não. A outra passou pela dor do luto juntamente com a sogra e resolveu voltar com ela para Belém. Resolveu recomeçar, voltar, viver uma nova vida, virar a página. Porque por mais triste que seja a dor do luto, a perda de alguém, nós precisamos seguir em frente, a nossa vida continua. Tem pessoas ao nosso redor que precisam de nós, que precisam do nosso cuidado. Se a Ruth tivesse abandonado a Noemi naquele momento, quem sabe como ela estaria se ela disse que o nome dela ela mudava de Noemi para Mara, que significava amarga, né? Que ela não tinha mais alegria. Imagina, a mulher perdeu o esposo e os seus 2 únicos filhos. Mas Deus foi tão bom e tão misericordioso que a Ruth veio com ela, decidiu ficar com ela e fez do Deus da Noemi o seu Deus. Voltou para Belém juntamente com ela, que significa casa do pão. Voltou a comer o pão, ter a provisão do Pai, o cuidado do Senhor, aonde Deus colocou ali Boaz na vida de Ruth, que reverteu toda aquela situação, tornou o pranto em alegria, vestes novas, né? Vestes de louvor, é isso que Deus nos dá.
Ele torna as nossas vestes brancas alvas como a neve. Ele nos purifica de todo pecado. Só Deus pode reverter qualquer situação. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje. Se você está enfrentando um luto, uma depressão, uma opressão, uma guerra interior, uma luta terrível, uma tempestade está aí na tua frente, mas busque a Deus, rasgue o teu coração, coloque diante do trono do Pai, faça como Ana, que rasgou o coração, colocou toda aquela amargura que ela tinha na alma aos pés do Senhor e Deus abençoa ela. Então, para Deus não tem nada impossível. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então creia. Creia que tudo se fará. O possível é para nós, o impossível é para Ele. Apenas confia, creia. Tenha um coração servo, fiel, voluntário, amável, generoso. Seja aquela mulher virtuosa, como fala em Provérbios, que é aquela mulher que é inspiradora, aquela mulher que o esposo tem orgulho, tem prazer, é alegre com a escolha que fez. Seja esta mulher virtuosa, que sabe cuidar da sua casa, que sabe cuidar da sua família com alegria e com sabedoria. É aquela que entende, que compreende as linguagens de amor de cada um da sua casa. É aquela que não mede esforços para fazer tudo para todos sempre, mas ela também precisa de um colo, de um abraço, de um afago. Então, peça para o Espírito Santo te abraçar nessa manhã. Peça para o Espírito Santo: me abraça, me pega no colo, Senhor. Fale com Ele. Ele é teu Pai. Diga: Senhor, eu preciso do teu abraço, do teu afago, do teu colo, do teu amor, da tua proteção. E Deus, Ele está pronto para te cuidar, pronto para te pegar no colo. É só você crer, é só você confiar que tudo se fará, que para Deus nada é impossível e que Deus pode reverter qualquer situação. Confie, creia e que Deus te abençoe em cada decisão, que você se permita ser moldada, ser transformada e ser aperfeiçoada, como essas mulheres de fé que eu citei, que se permitiram viver o propósito do Senhor para suas vidas. Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por todas estas mulheres, que o Senhor venha abençoar, Pai, todas as mulheres do Brasil, do mundo, que o Senhor alcance e abençoe cada uma delas, Pai, guardando, livrando, cuidando, dando sabedoria, dando entendimento, dando mansidão, que os frutos do Espírito possam ser gerados em cada vida, Pai. Que o amor, que é o principal deles, venha frutificar cada dia mais nesses corações, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, Pai. Cura essas almas, Senhor. Esses corações amedrontados, esses corações, Pai, bloqueados, que o Senhor cure cada ferida, que o Senhor coloque o azeite na dor, que o teu bálsamo desça sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Pai, que tem ouvido esta palavra,
Que o Senhor venha abençoar cada uma delas, que elas venham frutificar onde o Senhor as plantar e que elas sejam o sal e a luz para iluminar, que elas sejam a mulher virtuosa que está escrita em Provérbios, que ela seja admirada pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelas suas servas, que o Senhor possa estar abençoando cada mãe, cada empresária, que o Senhor esteja abençoando cada serva, Pai, cada trabalhadora, cada guerreira, aquela mulher, Senhor, que desde a gari, aquela mulher que é a professora, a dona de casa, que o Senhor esteja abençoando grandiosamente, Pai, a vida de todas, de cada uma delas, não importa a sua profissão, a médica, a arquiteta, a engenheira, a técnica de enfermagem, a enfermagem, que o Senhor abençoe, Pai, todas elas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.